Olá, concurseiros de plantão, aqui que vos fala, professor Gabriel Pacheco. Começamos aqui hoje, gente, o nosso módulo, né, de SQL dentro do nosso conteúdo de banco de dados, beleza? É isso mesmo, né? Vamos trabalhar bastante SQL mesmo. E agora que esse começo de aula é para a gente justamente definir o quê? As regras do jogo. Vamos lá, vem comigo? Então cola comigo que o negócio vai dar certo, quer ver? Vamos lá, pá. Vamos para a tela aqui, gente. Nosso módulo é um módulo de SQL, onde nós vamos trabalhar com SQL padrão ANSI. Isso tem que ficar bem claro, por quê? Porque nós não vamos trabalhar com TSQL e nem com PL/SQL, né? A gente não vai trabalhar com isso aqui. Aí por que a gente não vai trabalhar com isso aqui, Pachecão? Porque simplesmente TSQL e PL/SQL são, vamos colocar assim, linguagens que foram baseadas em SQL, o padrão delas é SQL, mas que foram modificadas aí para poder atender às necessidades específicas de outros fabricantes, como a Oracle e a Microsoft, entendeu? E o nosso foco aqui é o quê? O nosso foco aqui é trabalhar com padrão SQL ANSI. Assim que sair um edital que cobre TSQL e PL/SQL, pode ter certeza que o Pacheco vai gravar um outro curso aqui para a gente poder trabalhar com eles, tá bom? Com elas. Mas não é o nosso foco aqui agora, bacana? Porque senão se eu for continuar, se eu for falar aqui, gente, sobre TSQL e PL/SQL, a gente vira a noite aqui e arruma assunto pra caramba por conta das diferenças que nós temos entre as respectivas linguagens, né? Vamos trabalhar aqui com teoria e exercícios, né? E o nosso foco aqui é a visão de banco de dados. Tanto que existem pré-requisitos aqui, tu tem que saber já a parte de conceitos de bancos de dados, tu tem que saber a parte de abordagem relacional, entendeu? E se você não souber isso aqui, o que tu vai fazer? Você vai parar o teu curso nesse exato momento e vai se aprofundar muito bem na parte de conceitos e na parte aqui de banco de dados relacional. Por quê? Caso contrário, você vai ter problemas para poder entender aqui o nosso conteúdo, ok? Joia, Pachecão. Olha aí, cara. Se de repente, né, gente, se você estiver tendo uma visão aí, né, dessa aula aqui, inclusive no meu YouTube, enfim, qualquer outro lugar aí que eu divulgar e quiser se matricular no nosso curso, conhecer um pouco mais, acessa aqui, ó, www.professorgabrielpacheco.com.br, e se quiser acessar as minhas outras redes sociais, meus outros contatos, você pode me encontrar aqui, ó, link tr.ee/professor Gabriel Pacheco, tudo bom? E só clicar aí, ou então só acessar, e você vai conseguir me encontrar, né? No Instagram é professor.gabrielpacheco, pronto e acabou. Beleza, gente? SQL, o que vai ser então? A linguagem denominada Structured Query Language, ela é o que? Apesar de ter o nome de linguagem de busca, linguagem de pesquisa estruturada, ela não é uma linguagem de programação estruturada. Ela sim é uma linguagem declarativa, né? Isso vocês têm que ter em mente, por quê? Porque quando você fala de uma linguagem de programação estruturada, ela basicamente tem estruturas específicas de comandos fechados, entendeu? Em que você vai ter o quê? Fechamento de comandos condicionais, fechamento de comandos de loops de repetição, certinho? É isso que tu vai trabalhar. E o SQL ele não faz isso. Tudo bem? O SQL, então, o que ele faz? Sabe aquilo tudo que a gente viu lá sobre tabelas? Sabe aquilo tudo que a gente viu sobre estruturação de um banco de dados? O teu SQL vai servir para que você consiga o quê? Para que você consiga nesse momento, exatamente, para que você consiga nesse momento implementar tudo aquilo que a gente viu dentro do banco de dados. Entendeu? Por quê? Isso não é feito num passo de mágica, né? Como não é feito num passo de mágica, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que ter um meio para que isso seja implementado. Esse meio para que isso seja implementado é o quê? É o SQL. Pegaram isso? Tá joia? Entenderam direitinho? Pachecão, então tá, já me convenci. Se eu não souber a parte de banco de dados, então não é para seguir adiante. É isso mesmo, galera. É esse o combinado que o professor está fazendo com vocês, é isso que o professor está pedindo. Se você não tiver domínio sobre a parte conceitual de banco de dados, entendeu? É para parar agora, entendeu? Estudar tudo, depois voltar para a SQL. Por quê? Um dos maiores erros que eu vejo nos concurseiros que tentam estudar banco de dados é justamente tentar o quê? É justamente tentar entender SQL sem antes entender o quê? Conceito de banco de dados, sem antes entender banco de dados relacional, tá bom? Não faça isso não. Você é meu aluno e o professor quer teu bem, ok?
Bacaninha? Então vamos lá, voltando aqui para o nosso conteúdo. O que o SQL vai permitir então, né? Primeiro ponto, o teu SQL permite a definição da estrutura de dados, né? Ou seja, tudo que você tiver em relação ao esquema do teu banco de dados, certo? O SQL vai possibilitar que você trabalhe, né? Tanto que você vai ter sublinguagens específicas dentro do SQL para que isso seja feito, ok? Permite também a modificação dos seus dados, e toda vez que eu disser modificação dos dados, eu quero que vocês entendam que não é só modificar, é o tal do criar o dado, é alterar, né, modificar propriamente dito, é excluir o teu dado, né? Então o SQL vai te permitir que você faça isso. Permite que você execute também consultas específicas em relação aos seus dados, né? Que é ali onde você entra, como por exemplo, aqueles comandos selects que nós temos. E mais do que isso, uma coisa que as pessoas não conseguem levar para a prova é que o SQL também vai permitir a especificação de restrições de segurança, ok? Assim como comandos específicos para trabalhar com transações. Vocês vão lembrar o que é transação lá do que a gente trabalhou previamente dentro do nosso conteúdo, certo, gente, de conceitos de bancos de dados. Beleza, Pachecão, e como que isso vai ser feito? Como que isso vai ser implementado? Sim, isso vai ser implementado porque o SQL internamente possui sublinguagens, ok? O SQL internamente possui sublinguagens. E eu quero que você chame assim mesmo, tá bom? Porque assim vai ficar mais fácil você entender que nós temos o SQL dividido, nós temos o SQL separado em pedaços internos. Entenderam como é que funciona? Joia. Todas as vezes que você vê aqui, inclusive, uma sublinguagem dessa, um Dzinho, o que eu quero que você sempre coloque em mente, tá bom? Esse Dzinho é de definition, tá vendo aqui, ó? E esse Dzinho tem a ver com o quê? Esse Dzinho tem a ver com o teu esquema de banco de dados. Automaticamente, toda vez que você vê um Dzinho em um tipo de sublinguagem que você tem do SQL, você vai ter o quê? Perfeito, isso mesmo. Você está trabalhando com a tua estrutura do banco de dados. E você tem que lembrar agora nesse exato momento que quando você trabalha na estrutura, quando você trabalha no esquema, você está falando do quê? Você está falando do esqueleto do teu banco de dados. Você está falando das tabelas, você está falando das regras de relacionamento, certinho? Então essas linguagens, essas sublinguagens que você tem, que tem o Dzinho na frente, elas que vão te possibilitar fazer isso. Pegou isso? Fluiu? Bacana? Tá, fluiu, pegou, então a gente consegue seguir adiante, sabe por quê? Porque simplesmente quando a gente olha aqui, ó, para o DDL ou ADDL, né? Isso aqui eles vão te cobrar em prova, você pode ter certeza absoluta. Ela vai servir para quê? Ela vai servir justamente para definir o teu esquema conceitual interno, né? Parte do teu esquema conceitual e parte do teu esquema interno no teu banco de dados, o que vai provocar automaticamente alterações no seu dicionário de dados. E quando eu falo dicionário de dados, eu quero que você lembre do quê? O teu dicionário de dados, Pacheco, eu posso dizer então que ele está provocando alterações, inclusive, nos meus metadados? Posso. Posso dizer que ele está provocando alterações no meu catálogo do SGBD? Posso também. SGBD? Posso sim, gente. Deixa eu apagar aqui isso aqui, que eu não gosto dessas escritas mal feitas, não. Parece que eu tô com preguiça. Esse negócio não é legal, não. Eu sou muito perfeccionista quando diz respeito a vocês, tá? SGBD? Posso sim, entendeu? Exatamente, né? Poxa, Pacheco, novamente, né? Nós estamos aqui com menos de 10 minutos de aula e tu tá sendo extremamente assertivo. Beleza. Essa é a minha pegada pedagógica, todo mundo sabe disso, minha pegada didática, não é? Então no DDL, o que a gente vai ter? A gente vai ter um comandinho aqui chamado básico, né? Básico, inicial. Create table. Gente, que é muito intuitivo. Para que serve um create table? Para poder criar uma tabela. Nós temos o drop table, que vai servir para quê? Muito intuitivo. Ele apaga a estrutura da tabela, o que automaticamente vai me forçar a fazer o quê? Uai, se eu tiver com algum dado ali dentro, Pacheco, eu apagar a estrutura de uma tabela, eu apago os dados dali de dentro também. Beleza, é isso mesmo. Temos aqui alguns outros, né? Um outro, na verdade, que é muito cobrado, né? Nós teremos aqui dentro também aqui o nosso alter table. Ok? Pode anotar aí para que serviria o nosso alter table, né? Gente, o nosso alter table, conforme o próprio nome dele já está dizendo, serve para exatamente alterar a tua tabela.
alterar a estrutura da tua tabela, não o conteúdo interno dela. Repararam isso? Joia. Teremos aqui também o nosso SDL, né? O que é a ideia do SDL? É a definição de armazenamento, entendeu? Da mesma forma, ele vai trabalhar então aqui em cima de um esquema, só que agora é dentro do esquema interno, entendeu? São os comandos que vão te dizer como efetivamente os dados são armazenados, ok? É o teu SDL. Teremos a VDL, que trabalha com o quê? Exatamente, né? Com a definição de visões. Vocês vão lembrar que visões são o quê? Exatamente, visões são instâncias, né, gente, que nós temos ali, ok? Da visibilidade que você acaba tendo, né, no teu esquema externo, no teu nível externo do seu banco de dados, em que você consegue ter o quê? Isso mesmo, né? Em que a pessoa consegue ver no esquema conceitual, certo? Do esquema conceitual, certo? O que ela precisa, né? Então, o Pacheco, ele pode ter uma visão específica sobre os dados? Pode. A aluna Maria, que está estudando aí, pode ter? Pode. O aluno José pode ter também? Pode. O Tiago pode ter? Pode. João pode ter? Pode. Entendeu? E isso são visões. Tudo bem? Então, a VDL é que vai ser responsável por isso, ok? Um comando que tem aqui, inclusive, na VDL, que vira e mexe cá em prova, né? Que nós veremos ele aqui em um exercício, é justamente o nosso Create View. View. E Create View, gente, pelo próprio nome, vocês vão ver que ele é bem intuitivo, né? O que ele está fazendo? Ele está criando uma visão. Legal? Bora lá então. Temos aqui também a DML, né? Do jeito que eu falei, tem um Dzinho na segunda letra. O Dzinho na segunda letra diz respeito ao que? A estrutura, diz respeito ao esquema, não é? Nesse momento aqui já é diferente, né? Se eu disse para vocês que o SQL possibilita também a manipulação dos dados, é com esse bonitão aqui que nós faremos essa manipulação. Então, Data Manipulation Language é uma linguagem de manipulação de dados, né? E vai tratar as operações realizadas pelos usuários após o esquema de banco de dados, né? Está compilado. Então você vai ver que qualquer comando que você tiver na DML, obrigatoriamente ele só vai poder ser executado depois que você tiver uma estrutura de banco de dados pré-definida. Aí tu vai falar assim, pô, Pacheco, então eu preciso ter uma tabela pré-definida para poder trabalhar com o meu esquema de banco de dados? Não. O esquema de banco de dados vai definir tua tabela. O que eu estou falando é que você precisa ter o quê? Uma tabela definida e uma estrutura de relacionamento mínimos para quê? Para poder trabalhar com ADML, tá bom? Não entra nessas conclusões loucas aí não. Pelo amor de Deus, que isso já foi questão de prova e derruba a gente pra caramba. Bacana? Nesse momento você consegue ter o quê? A manipulação de inserção, de recuperação, remoção e modificação dos dados. Exemplos que nós temos, né? Dar uma limpadinha aqui para poder ficar melhor para vocês enxergarem. Primeiro deles é o Insert Into. Insert Into vai servir para quê? Vai poder inserir dados, para você conseguir registrar coisas ali no teu banco de dados, né? Temos o Select, que aqui nós temos inclusive, né, uma cogitação bibliográfica que alguns autores consideram o Select como parte da DML e outros autores pegam o nosso Select e colocam tudo dentro do que é chamado de DQL, entendeu? Que seria Data Carrier Language, ou seja, linguagem de consulta de dados. Fique muito ligado, fique muito esperto sobre o que o avaliador está perguntando para você especificamente, tá bom? Mas, de qualquer forma, a estrutura de um select, de um comando de busca, não muda. O que vai mudar é o que? Se ele está perguntando sobre DQL ou se ele está perguntando sobre DML, utilizando o select. Se ele afirmar para você o select faz parte da DML, faz. Entendeu? Se ele afirmar para você o select faz parte da DQL, faz, tá bom? Tanto que dificilmente eles vão colocar em uma prova, dentro dos 5 itens, né? O select faz parte da sublinguagem SQL abaixo. Aí colocar na mesma questão DML e DQL, entendeu? Isso não existe, tá bom? Dentro da DML aqui nós teremos o que ainda, né? Dentro da DML nós ainda teremos algumas outras linguagens, alguns outros comandos, né? Que podem ser executados, como por exemplo, né? O update, aqui ó, o update, o delete, entendeu? Por que tem esses nomes aqui, né? Inclusive porque as bancas adoram ficar misturando, certo? Como por exemplo, no momento em que é para você trabalhar com update, a banca pega e fala para você que é para você trabalhar com alter. No momento que é para você trabalhar com drop, que é para poder apagar a estrutura de uma tabela, eles falam que é para você trabalhar com delete.
Entendeu? Então você tem que ter em mente, literalmente, esses comandos que eu estou colocando para vocês, tá joia? Então por que não está no material? Porque isso aqui eu estou privilegiando, né? Quem é aluno meu que está assistindo minhas videoaulas. Então eu não coloco tudo, tem coisas que eu vou complementando, explicando para vocês no decorrer do curso. Legal? Tranquilão? Então cola comigo que o negócio está ficando bom, né, gente? Vamos lá então. Nós temos aqui também a nossa DTL, né? A DTL, ela é o que então, né? A nossa DTL, Data Transaction Language, certo? Vez ou outra tem caído em prova. Ela vai trabalhar com os comandos para controle de transações, né? Lembrando que transações, para que elas sejam executadas, elas precisam ser o quê? Ah, Pachecão, é mesmo, né, cara? A minha transação precisa ser atômica, não é? Vocês lembraram disso, gente? Ah, meu Deus do céu, você tá falando daquele negócio lá de trás, né? Exatamente. Só que para você ter o início de uma transação, você vai ter um primeiro comando, que é o Begin Transaction, em que ele inicia ali uma transação. Você tem um commit, o que é o que? Que é a confirmação, né? A execução específica da respectiva transação. Você tem o rollback, que seria a capacidade que você tem aí de voltar uma transação que não deu certo para algo que você precisa previamente. Legal, gente? Entenderam isso? Tá? Se vocês entenderam, o que eu quero aqui fazer agora, ainda nesse primeiro bloco, né? Eu quero diferenciar com vocês a DDL da DML, tá bom? Olha lá, o DDL, quando eu falo de DDL, então, o que eu quero que vocês tenham em mente? Resultados do comando DDL sempre provocam o quê? Alterações no dicionário de dados. Por quê? Exatamente, porque a DDL vai trabalhar com o quê? Vai trabalhar com a especificação da estrutura de memória e o método de acesso do seu banco de dados. Entendeu? Pachecão, melhora isso, por favor. Cara, como é que isso vai funcionar? Olha aqui, ó. Temos aqui já um comando cobrando como que vai funcionar. Você vai, meu Deus, é sério? Olha lá, ó. PUC-PR, Campo Grande, 2019, né? Auditor fiscal da Receita Municipal de Campo Grande, ok? Foi PUC-PR que fez, e ela perguntou para nós justamente esse entendimento que você tem que saber sobre o que é DDL, sobre o que é DML. Sobre os conceitos DDL em banco de dados, é correto afirmar que A. Define a estrutura e organização dos dados armazenados e das relações que existem entre eles. São exemplos DDL, Select, Drop, Alter, né? Cara, aqui a gente já pega, né, uma paradinha um pouco diferenciada em relação ao conceito, tá joia? Por quê, Pachecão? Eu posso afirmar que a DDL ela define a estrutura e organização dos dados armazenados? A estrutura e organização dos dados armazenados e das relações? Posso. Entendeu? A estrutura e a organização, mas não os próprios dados, não é? Agora, o select faz parte da DDL? Nossa, Pacheco, não faz não. Então, beleza, risca e não desce adiante, entendeu? Não segue, na verdade, adiante com essa questão. Permite ao usuário ou programa de aplicação operações de CRUD, que seria o quê? Criar um tipo de dado, ler esse tipo de dado, fazer um update do dado e apagar? Não, isso aqui quem é que vai trabalhar com essa criação dos dados propriamente dito? É DML. Letra C. Define a estrutura e organização dos dados armazenados e das relações que existem entre eles. A gente já viu que pode. Pode sim, entendeu? São exemplos da DDL. Create. Sim, que tem o Create Table. Temos o Drop, inclusive o Drop Table. E o Alter, que tem o Alter Table, não é? Esse aqui é o nosso gabarito, galera. Ó, na boa mesmo. Se o professor colocou para vocês, é porque cai. Tá bom? Podem ter certeza, se o professor está colocando para vocês um conteúdo específico aqui na tua prova, aqui no teu curso, entendeu? É porque cai em prova. Tá joia? Por isso que eu estou reforçando, por isso que eu venho trazendo à tona para vocês. Combinado? Ok? Então, beleza. O professor é sempre muito assertivo, direto, gente, em relação ao conteúdo que realmente cai e descreve claramente aquilo que vocês precisam saber um pouco mais, ok? Aí vem letra D. Permitem ao usuário ou programa de aplicação as operações de select, né? Não, quem é que permite a operação de select? Poderia ser DML, ou então em uma visão, dependendo do tipo de autor, a DQL, né? Não a DDL. Letra E. Define a estrutura e organização para proteção de dados e de manipulações não autorizadas, né? Não é a DDL que vai te definir aqui a parte de segurança de dados, não. Ok, galera? Fechou? Bacana, né?
Qual o primeiro comando, Pachecão, que você quer que a gente tenha contato? O nosso create table, gente. Por quê? Eu quero que já nesse primeiro bloco, aqui já nessa primeira aula, você literalmente desmistifique aquela visão que o SQL é algo difícil. Por quê? Porque o SQL não é difícil. Você sabendo do que a gente está falando, você sabendo com que a gente está lidando em relação ao conteúdo, o SQL é muito fácil. O SQL fica muito, muito fácil mesmo, tá bom? Só que tu tem que entender o quê? Tu tem que entender a estrutura de banco de dados. Então olha que bacana a gente tem aqui, ó. Create table. O que quer dizer create table? Criar uma tabela. Qual o nome da tabela? Criar uma tabela cliente. Com quais atributos? Atributos código cliente, nome cliente, telefone cliente. Onde o código cliente é o que? É do tipo numérico de 5. Isso quer dizer que ele pode receber números no limite de até 5 números, entendeu? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 números. E ele não pode ser nulo. Isso quer dizer o que, o not null? Quer dizer que quando alguém entrar com os dados aqui nessa tua tabela, essa pessoa não pode de forma alguma, essa pessoa não pode de maneira alguma deixar esse campo em branco. Ele não pode ser vazio. Aí a gente define também o nome cliente, como sendo o quê? Um varchar de 30. Isso quer dizer o quê? Que ó, 1, 2, 3, 4, até 30 caracteres ele vai poder receber. Entendeu? E também é not null. Ok? E é varchar por quê? Porque quando ele ocupar esse espaço em memória, ele pode tanto ocupar um espaço pequenininho, quanto os próprios 30 caracteres, ok? Muito bom, Pachecão, legal, legal, legal. E temos o telefone cliente com varchar de 20, né? Então aqui dentro ele colocou como varchar, porque você pode colocar número, né? Aí você pode colocar 33225, aí traça alguma coisa, né? Pode colocar mais aqui, né? O código do país. E isso aqui, né, quer queira ou não, vai ocupar, né, espaços que não são somente numéricos, né? Como, por exemplo, essa parte aqui dos parênteses, o maisinho, o tracinho, tá joia? Joia. E aqui tem uma coisa bem curiosa, porque nesse tipo de declaração, o telefone cliente ele pode ser nulo, tá? Porque não existe um not null aqui na frente. Beleza, gente? Pachecão? Tá. Agora eu quero ver como que isso ficaria para poder aprender direito. Tá aí, ó. É isso aqui que você acabou de fazer. Ó, uma coisa bem peculiar, entendeu? O Pacheco, inclusive, não colocou nenhum dado aqui nessa tabela, por quê? Eu não coloquei nenhum dado nessa tabela, por quê? Exatamente, porque eu acabei de criar o quê? Eu criei aqui para vocês, simplesmente o quê? Eu só criei para vocês a estrutura da tabela. Eu só criei o esqueleto da tabela. Eu não fiz mais nada, eu não inseri nenhum cliente, eu não inseri nome do cliente, eu não inseri telefone do cliente. Eu fiz o quê? Eu criei a tabela. Então, claramente, como que eu deixei para vocês? Olha lá. Você cria, então, uma tabela chamada o quê? Cliente. Quais atributos? Atributo, sempre lembrando que atributo está aqui na vertical, não é? Atributo, campo, não é? Exatamente, código cliente, nome cliente e tel cliente. Acabei de criar com esse formato, é sinal que ainda nenhum dos atributos possui um valor. Legal? Bacaninha, né, gente? Gostaram? Se vocês gostaram, olha aí para que serve o not null então, né? O not null ele vai servir para quê? O meu not null, por favor, frisem, sempre, sempre, sempre frisem que o teu not null ele serve para o quê? Quando eu declaro algo como not null, ok? E você pega isso aqui em uma respectiva tabela, o que eu quero que vocês lembrem? Você pega um conjunto que está assim. Isso é um conjunto vazio, não é? Se eu coloco um zero aqui dentro, ele continua sendo um conjunto vazio? Não, ele é um conjunto unitário. Então, o que é, Pachecão, o nosso not null? O nosso not null, ele me diz respeito ao quê? Esse campo não pode ser assim. O que isso quer dizer, Pacheco? Melhora aí, por favor, com a escrita de dados, né? Suponhamos que lá na frente, logo adiante, ok? Você vai cadastrar um cliente. Aí você vai cadastrar aqui assim, ó, código cliente 333. Tá obedecendo as regras? Ah, tá obedecendo, ó lá, o numérico até 5, né? Nome do cliente, você vai registrar aqui assim, ó, Pacheco. Ok? Telefone do cliente 222-3335. Enfim. Aí você vai registrar um novo cliente 444 e você parte para telefone cliente e registra um telefone lá para o cara lá 3335-222 e tenta confirmar isso aqui, ó. Você tenta fazer um enter, né, ou uma confirmação de dados, entendeu? Em relação ao quê?
em relação a essa linha aqui ó, que está sendo cadastrada. O que vai acontecer nesse exato momento, quando você estiver tentando cadastrar isso aqui? Preste muita atenção, por quê? Porque quando você tem o uso do not null, eles acabam cobrando isso em prova, tá joia? Vai acontecer que, exatamente, vai acontecer que simplesmente, gente, ele vai fazer o quê? Cara, você não pode seguir adiante. Por quê? Porque nós temos um campo, nós temos um atributo que está configurado como atributo, como campo not null, e que está como aqui, ó? Está em branco. E ele não pode ficar em branco, entendeu? Então automaticamente você tem que cadastrar alguma coisa aqui, ó. Colocar aqui, ó, Thiago. Ok? Tranquilão, gente? Todo mundo entendeu? Pegaram como é que funciona já o create table? Pegaram para que serve o not null? Legal, né? Do jeito que eu falei, mostrando como é e você já sabendo como as coisas funcionam em relação a banco de dados, a conceitos de banco de dados, a banco de dados relacional, fica mais fácil de entender. Agora, você não sabendo o que é uma tabela, você não sabendo o que é um atributo, o que é uma linha, uma tupla, entender o que é um not null, o que é um tipo de campo, cara, aí complicou, fica mal de tu entender isso aqui, tá? E vou repetir, isso aqui é um erro, de estudos de diversos concurseiros. O cara pega e tenta o quê? Cara, já vou tentar entender SQL. Pô, pula lá na frente. Ele não botou o carro na frente dos bois, não. Ele jogou o boi nas costas, a carroça já saiu correndo com eles dois, tá? Então isso não é legal fazer não, beleza? Bora voltar aqui? Vamos lá então. Então, o que você vai ter aqui nesse exato momento? Agora você tem que entender a DML. Para que vai servir então a DML, né? A DML vai permitir que você recupere, né? Ah, gente, lembrando que a única coisa que eu fiz aqui foi o quê? Eu dei um exemplo de um comando, né? Que é o create table, para vocês entenderem. Ah, DDL é isso, para poder localizar e não sair desse bloco aqui com muitas dúvidas ainda, tá bom? Agora a gente entra na DML porque a gente precisa entender o que é a DML e qual o papel dela dentro da estruturação e do preenchimento de um banco de dados. Combinado? Jóia, então vamos lá. DML vai permitir o que? Recuperar, inserir, remover ou modificar os dados armazenados. Lembrando que o Mzinho aqui é de manipulation, não é, gente? Podem ser procedurais, onde você vai especificar a forma de obter os dados, e não procedurais. Parte usada para recuperar informações se denomina o quê? Query Language, ou então, do jeito que eu te falei, DQL, onde dificilmente eles vão colocar as duas aqui para poder se bater ali uma de frente com a outra, ok? Primeiro exemplo que nós temos aqui da nossa DML. Primeiro exemplo, bem maroto, bem legal mesmo, o insert int. Para que serve o insert int, Pachecão? O insert int serve para que você consiga inserir dados dentro de uma tabela, entendeu? Aqui eu vou colocar um insert int simplório, ok? Só para vocês se acostumarem com a leitura do comando. É bem tranquilo mesmo ele, tá joia? Então aqui você tem o que? Insert int cliente. O que ele está dizendo? Insira na tabela cliente esses valores. Qual valor? O 20, entendeu? E aqui um nome. Então como que isso vai ficar? Foi isso aqui que ele fez, ó, tá vendo? Então ele inseriu na tabela cliente, no código cliente, o que ele inseriu? Ele inseriu o valor 20 e aqui no nome ele inseriu Gabriel. Pachecão, me diga uma coisa, por que nesse exato momento aqui, nego, o Gabriel aqui, ó, tá com aspas simples, não é? Porque o meu campo nome cliente, deixa eu até marcar ele de vermelho aqui para ficar bem sobressaído na frente de vocês. O meu campo nome cliente, ele é um campo de que tipo? Ele é um campo do tipo varchar. E por ser um varchar, ele obrigatoriamente exige o quê? Por ser um varchar, ele exige obrigatoriamente, exatamente, que seja declarado entre aspas simples. Ponto que é extremamente cobrado em prova, quando eles vão te perguntar sobre padrão de execução de comando, sobre padrão de escrita de comando, entendeu? Eles vão bater em cima disso aqui, fica ligado. Eita, é mesmo? Eita, é mesmo? Eles vão bater em cima disso aqui, tá bom? Eles vão perguntar para você, o comando tal, e aí, foi digitado corretamente? Se por um acaso for insert int, tu tá tentando inserir algo em um varchar e você não colocou as aspas simples, não vai funcionar. Eita peste, é sério? Eita peste, é sério. Não é brincadeira, não vai funcionar. Legal? Vamos lá então? Bora! Continuando aqui, iríamos entrar em domínios SQL, tá já?
Só que eu vou fazer o seguinte, galerinha. Nesse momento, né, o objetivo dessa aula, desse bloco já foi alcançado, que eu gostaria justamente de trabalhar com vocês o quê? Essa parte introdutória, o que é o SQL, o que é DML, o que é DDL, VDL, DQL, entendeu? DTL, certo? SDL, e que vocês entendessem para que cada uma dessas coisas funciona, ok? Na próxima aula a gente já entra no quê? Na declaração de tipos de dados e vamos evoluindo em relação ao nosso conteúdo, beleza? Eu vou ficando por aqui, gente. Até mais. Tchau.